visitei a piscina a primeira vez que a gente veio aqui, tinha uma coisa que era impressionantemente sedutora, que é a paisagem. E é uma paisagem muito característica do Rio de Janeiro. E óbvio que isso me tomou muito. Então eu fiquei um pouco preocupado, porque eu achei que ia ser difícil competir com essa paisagem. Eu não sabia muito bem o que fazer em relação a ela, já que eu não queria trabalhar necessariamente com essa paisagem. E aí eu pensei muito rapidamente que seria bom criar um contraponto em relação à paisagem. E aí eu pensei em colocar essa escada no final do caminho, assim, depois você teria que passar a piscina inteira, ir em direção à paisagem, e depois colocar essa escada que fizesse as pessoas descerem, mergulharem na piscina. E aí dentro da piscina não tem mais paisagem, são só 4 paredes pretas. Indo por esse caminho, dessa ideia de contraponto que eu estava tentando construir, eu fui esbarrando em umas questões de música que foram que alimentaram os sons que estão dentro da piscina. Eu gravei 3 composições isoladas, numa delas era um órgão, na outra uma guitarra e na outra um vocal. E aí eu acabei dando o nome do trabalho de Deus, Diabo e Homem, jogando um pouco com uma ideia de que o órgão era a coisa mais racional, era a escrita musical, a teoria, a matemática, então coisas feitas pelo homem, era a razão. Deus eu não queria interferir, eu queria que fosse algum acaso, alguma coisa que eu pudesse controlar o mínimo possível. Então eu pedi para Luísa Nóbrega, eu gravei um trecho que foi o trecho que eu usei de base, e gravei para ela e pedi para ela fazer qualquer variação vocal em cima disso. E me sobrava uma caixa, que era o Diabo. E eu acabei pegando uma coisa que é a ideia de trítono em música, que era o que chamavam de diabo em música. Pensando sobre a coisa de espaços destruídos ou abandonados ou que viessem a desaparecer, mais do que me tomar por isso, eu fiquei tentando pensar o espaço do jeito que ele é. Então, mais do que pensar que isso foi uma piscina onde as pessoas vinham aqui nadar, tomar banho de sol, eu tentei entender isso como já desse jeito que eu encontrei. Fazer um caminho que fosse menos do resgate do que foi essa piscina e mais pensar o que é essa piscina hoje. Como é que eu posso encher essa piscina hoje? E então desse jeito quase como se eu fingisse que isso sempre foi desse jeito, isso foi construído para ser assim. Então por isso eu fui menos talvez no sentido de pensar numa historicidade e mais fazer um trabalho o mais cru possível dentro de, sei lá, um buraco no chão, que é o que eu tenho aqui. Eu poderia, em vez de ter colocado, de repente, 3 caixas ali na piscina, ter colocado 3 pedras enormes, sabe, tensionadas por cordas, e que talvez fosse dar o mesmo resultado perceptivo. Só que eu acabei preferindo ir para um caminho de som, assim, só por conta dessa quase brincadeira de como que se trabalha com o peso, com a coisa mais leve, que é o som. Tipo, tão pesado quanto o ar.